onde o ferro se torna ouro. A história de Marina e Benício não começou com flores ou trocas de olhares em um dia ensolarado. Começou com o cheiro acre de fumaça e o som aterrador de metal retorcido. 10 anos atrás, o colapso de uma estrutura em uma estação de metrô em construção havia selado o destino de dezenas de pessoas. Sob os escombros, em um bolsão de ar onde a luz era apenas um conceito abstrato, suas mãos se encontraram antes de seus olhos. Marina estava presa por uma viga. Benício, embora ferido, recusou-se a soltar a mão dela durante as 14 horas que antecederam o resgate. Ali, no limiar entre a vida e a finitude, eles compartilharam segredos que amantes de décadas muitas vezes desconhecem. Quando a luz das lanternas dos socorristas finalmente cortou a escuridão, eles não eram mais estranhos. Eram fragmentos de um mesmo milagre. A união que se seguiu foi pavimentada por uma consciência rara. Eles sabiam, com uma clareza que só os sobreviventes possuem, que o tempo era um empréstimo generoso. Por isso, o convívio de Marina e Benício tornou-se um estudo sobre o bem-estar mútuo. Não havia espaço para jogos de poder ou silêncios punitivos. Se Marina acordava em um dia nublado de espírito, Benício era a sua âncora de serenidade. Se Benício se perdia nas pressões da sua carreira como arquiteto, Marina era o projeto de paz onde ele se refugiava. Eles criaram um ecossistema de gentileza, onde a felicidade de um era a nutrição do outro. A felicidade, porém, não é um estado de imunidade. 8 anos após o batismo nas cinzas, como chamavam o dia em que se conheceram, o corpo de Benício começou a emitir sinais dissonantes. Começou com um tremor quase imperceptível na mão direita, a mão que ele usava para desenhar, mais importante, a mão que segurara Marina sob os escombros. Em poucos meses, o tremor evoluiu para uma rigidez que consumia sua energia e um cansaço que nenhum sono conseguia aplacar. Os diagnósticos eram uma sucessão de interrogações. Médicos renomados falavam em doenças neurodegenerativas atípicas, síndromes raras sem nome ou cura definida. Benício, o homem que projetava edifícios para resistir a terremotos, via sua própria estrutura desmoronar por dentro. A dor de Marina não era a do luto antecipado, mas a da impotência. Ver o homem que a resgatara da escuridão afundar em um nevoeiro de dor e limitações físicas era como ver o próprio sol se apagar. A rotina de harmonia foi substituída por uma rotina de protocolos médicos, exames angustiantes e noites em claro. Benício, em um momento de desespero, tentou afastá-la. Você não sobreviveu àquela estação para passar o resto da vida sendo enfermeira de um homem quebrado, Marina. Vá viver. Marina apenas segurou a mão trêmula dele, encaixando seus dedos nos dele com a mesma firmeza de 10 anos atrás. Nós não estamos em uma estação de metrô, Benício. Mas a viga ainda está lá. E eu ainda não vou soltar a sua mão. Se a solução não existe nos livros, nós vamos escrevê-la. A união inquestionável do casal transformou sua casa em um centro de pesquisa e resistência. Marina, que trabalhava com botânica e bioquímica, mergulhou em estudos sobre neuroplasticidade e tratamentos experimentais que cruzavam a ciência de ponta com medicinas ancestrais. Ela não buscava um milagre metafísico, ela buscava uma resposta biológica que a medicina convencional, em sua pressa estatística, havia ignorado. Eles decidiram abandonar a cidade e se mudar para uma pequena propriedade nas montanhas, onde o ar não carregava a poluição que, segundo as pesquisas de Marina, poderia estar exacerbando a inflamação de Benício. Lá, o tratamento tornou-se holístico. Marina desenhou uma dieta molecular rigorosa, enquanto Benício, mesmo com dificuldades, dedicava-se a exercícios de remapeamento mental. A situação atingiu o ápice da agonia quando Benício perdeu a capacidade de caminhar. Por 3 meses, o mundo dele se resumiu a uma poltrona diante da janela e aos cuidados de Marina. O psicológico dele estava no limite, a dignidade de um homem ativo sendo testada pelo peso da dependência. Foi nesse período que o amor deles atingiu a forma mais pura.
O amor que prescinde da ação e sobrevive apenas na presença. Marina lia para ele, cantava para ele, acima de tudo, nunca o olhava com pena. Ela o olhava com reconhecimento. A solução veio de onde menos esperavam, mas apenas porque estavam juntos para percebê-la. Durante suas observações botânicas na propriedade, Marina identificou uma variação de um fungo endofítico que crescia em certas raízes locais, cujas propriedades químicas pareciam interagir positivamente com o sistema nervoso em modelos de laboratório que ela mesma improvisara. Com a ajuda de um antigo professor de bioquímica, Marina conseguiu sintetizar um composto experimental. Era uma aposta perigosa. Mas Benício, olhando nos olhos da mulher que era sua vida, aceitou ser o primeiro e único voluntário. Se isso falhar, ele sussurrou, eu quero que você saiba que estes últimos meses, mesmo com a dor, foram os mais significativos da minha existência. Porque eu vi o que o amor faz quando não sobra mais nada. O tratamento não foi imediato. Houve febres, delírios e momentos em que o coração de Marina quase parou de medo. Mas, na quarta semana, o tremor cessou. Na sexta, Benício conseguiu segurar uma caneta. Na 10ª, ele deu o primeiro passo no jardim, apoiado no ombro de Marina. A doença, que parecia uma sentença de morte, fora vencida não apenas por um composto químico, mas pela insistência de uma mente que se recusava a aceitar o impossível e por um corpo que encontrava no afeto a química necessária para se regenerar. Anos depois, Benício e Marina voltaram à estação de metrô onde tudo começou. Não havia mais escombros, apenas um memorial discreto. Benício agora caminha com uma leve bengala de madeira, um detalhe que ele exibe com orgulho, como uma cicatriz de guerra. Ele voltou a desenhar, mas seus projetos agora priorizam centros de cura e espaços de convivência humana. Eles se sentaram no banco da praça acima da estação. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a respiração firme de um homem que fora devolvido à vida 2 vezes. Sabe, disse Benício, observando o pôr do sol, os médicos ainda chamam o que aconteceu de remissão espontânea e inexplicável. Marina sorriu, fechando os olhos e sentindo o calor da mão dele cobrindo a sua. Deixe que chamem como quiserem. Nós sabemos que a explicação não cabe em um prontuário. Eles provaram que a felicidade não é a ausência de tragédia, mas a capacidade de reconstruir o templo com as pedras que tentaram nos soterrar. O amor deles, forjado no ferro e refinado na dor, era agora ouro puro, inquebrável, eterno, acima de tudo, compartilhado.